Amém? Que coisa linda, né? Deus, Ele é maravilhoso. Ele prepara louvores, todo um momento para que você que está aí conectado hoje, nesta noite, possa se encontrar com Ele face a face. Eu não sei com qual espírito você entrou nessa live, não sei como você veio parar nela, não sei quem te convidou, fisicamente falando, que pessoa te convidou, mas espiritualmente falando, eu tenho certeza, Deus te chamou através do Santo Espírito. Amém. Nesse momento eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Abra sua Bíblia e vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Você encontrou Lucas, capítulo 11, versículo 1. Se você encontrou nesse momento, convido você aí, onde você está, se você puder, a orar. Mas antes de começarmos a nossa reflexão, essa oração ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo, nós vamos orar pela leitura da palavra, para que o Espírito Santo, ele nos guie em toda a sua palavra. E eu e você possamos compreender o que vamos ler, o que vamos ouvir, e que Deus, o Espírito Santo, possa falar com você e te dar uma mensagem individual. Mas também queria pedir a você que está aí em sua casa, nesse momento, a orar pela Carla. A Carla, ela cantou aqui conosco da última vez que eu preguei, e ela está agora, nesse exato momento, entrando na sala de cirurgia. E eu queria convidar você para orar também pela Carla. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, a nossa grande amiga Carla está entrando na sala de cirurgia. E nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor é o médico dos médicos. Que o Senhor tem poder, ó Pai, para curar, bem como o Senhor tem poder para utilizar as mãos dos médicos para fazer um milagre na vida de Carla. Ó Pai, entregamos a vida da Carla, essa cirurgia, as mãos e a mente dos médicos em Tuas mãos, para que o Senhor, ó Pai, possa dirigir essa cirurgia no nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos também que o Teu Santo Espírito, agora nesse exato momento, ó Pai, por ser onipresente, visite todos os lares, ó Pai, que estão aqui representados e conectados. Ó Pai, visita também os lares das pessoas que não estão conectadas, mas que em algum momento irão assistir esse culto do evangelismo online. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe a compreender nessa noite o que é a oração, os ensinos de Cristo sobre a oração e a importância da oração, ó Pai, para a nossa vida. Nós te pedimos isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Jesus, você está com a Bíblia aberta, não é? Lucas 11, versículo 1. Jesus, ele era um homem de oração. Você pode encontrar na Bíblia diversas passagens que vão mostrar Jesus como sendo um homem de oração e que sempre buscava orar em secreto. Você vai ver Jesus se retirando para orar. Jesus orou pelos discípulos, Jesus orou por mim e por você. E Jesus, ele mostra em toda a sua história aqui na terra que ele tinha uma necessidade extrema de orar. Agora eu pergunto a você, se Jesus, ele tinha essa necessidade de orar, e ele orava e tinha a certeza da importância da oração,
Imagina eu e você, Cristo ele era perfeito. Imagina eu e você, pecadores como somos. Será que deveríamos ter a mesma necessidade de oração que Cristo tinha? O nosso grande modelo, o nosso exemplo. Então, nós vemos aqui no livro de Lucas, no capítulo 11, o versículo 1, que quando Jesus, em um desses momentos de oração dele, estava orando, ele não percebeu e os seus discípulos se aproximaram dele. E ele estava ali orando. E ele continuou orando. E os discípulos ali ficaram maravilhados ao verem a oração de Jesus. E eles fizeram um pedido para Jesus. Eles disseram assim: Jesus, faz uma coisa para a gente, por favor, Senhor. Olha, de uma feita, disseram eles, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eles disseram assim, nós vimos que João ensinava os discípulos dele a orar, e a gente precisa que o Senhor nos ensine também, Senhor. E Jesus, com certeza, ensinou a eles. Mas que oração Jesus ensinou aos discípulos? Você lembra que oração ele ensinou? Aqui, no capítulo 11 de Lucas ainda, no versículo 2, 3 e 4, diz assim, então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Jesus ele criou ali um modelo para que os discípulos soubessem que passos eles deviam seguir quando orassem. E esse modelo nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Ela está registrada em outras passagens na Bíblia, e em uma outra passagem ela é um pouco maior do que essa. Essa aqui é como se fosse resumida, né? Mas aqui está tudo que nós precisamos aí incluir como elementos na nossa oração cotidiana. Então, nós vamos aqui seguir alguns passos, vamos aprender quais são os passos que nós devemos usar na nossa oração e quais são as condições para que nossa oração seja atendida. Quem gostaria nessa noite de ter a sua oração atendida? Levanta a mão aí para eu ver. Isso, eu também quero, mas existem algumas condições, alguns passos que eu e você precisamos seguir. Apesar de Jesus ter nos ensinado aí um modelo, ele também nos mostrou alguns detalhes sobre o tipo da oração que nós devemos elevar até o céu. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Há um tipo de oração, algumas necessidades que a oração tem. Aqui no capítulo 6 de Mateus, versículo 5, diz assim, E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Veja, aqui está uma admoestação. Jesus dizendo assim, não sejam como os hipócritas. Cuidado. Não fiquem chegando na igreja ali e se ajoelhem ali só para que o irmão veja que você se ajoelha para orar, né? Então tenha cuidado. Nem queira ficar orando dentro do carro ou no seu trabalho ali para que o irmão veja, para que o seu amigo no trabalho veja, poxa, o pastor Nelson ora, olha que coisa legal, né? Tenha cuidado. E nem use de hipocrisia
e nem use de vãs repetições. Olha o que diz o versículo 6, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê tudo em secreto, te recompensará. Então você precisa orar no público para ser abençoado, para sua oração ser atendida, sim ou não? Não. Então, se você, por alguma ocasião, tem o hábito de fazer isso, comece a mudar hoje. Escolha um lugar na sua casa, um cantinho de oração. Veja, eu tenho um canal do YouTube que se chama Peniel Moment. Do dia 17 de março, quando começou ali a pandemia, até os dias de hoje, nós temos um culto do poder que acontece todos os dias às 5h40 da manhã, desde quando começou a pandemia. E lá nós tomamos duas medidas importantes. Primeiro, todo mundo foi ali orientado a comprar um caderninho de oração. Pronto, nessa noite eu já vou lhe dar essa orientação. Compre um caderninho e crie um caderninho de oração. Comece a anotar ali os seus pedidos, os pedidos da sua família, dos amigos, das pessoas que lhe pedem na rua, na igreja. Anote tudo ali e apresente isso a Deus. Outra coisa que a gente adotou lá no nosso canal, é importante que você separe na sua casa um lugar específico para você buscar a Deus. E eu pergunto para você tem um lugar específico na sua casa que você utiliza só aquele lugar ali para buscar a Deus? Olha, veja, às vezes temos coisas na nossa casa que tem o lugar certo. Temos ali o lugar certo de assistir televisão, temos ali o lugar certo de comer, temos ali o lugar certo de dormir, tem lugar para tudo, mas você tem o seu cantinho de oração? Olha, importante. E aqui Jesus manda você e eu entrarmos no lugar secreto nosso, de intimidade só nossa e com Ele, para orar. Aqui é um passo que Jesus nos ensina em relação à oração, né? Mateus 6 ainda, 7 e 8 diz assim, ó: e orando não useis vãs repetições, como os gentios, porque presumem, né, que pelo muito repetir serão ouvidos. Então, assim, vamos ter cuidado com as rezas, né? Aquela oração que você sempre repete ela do mesmo jeito, pensando que Deus ele vai atender essa oração só porque você está repetindo várias vezes. Veja, não é errado você repetir uma oração, não é errado, não entenda mal. O que é errado é essa oração se tornar uma oração decorada, né? Aí a gente pensa lá na primeira passagem, uma oração hipócrita, né? De uma pessoa assim que está falando aquilo ali como se fosse somente por falar, mas crê mesmo no que se está falando, não se crê mais. Aqui diz assim, ó, versículo 8: não vos assemelheis a estes, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Isso me faz lembrar uma fase da minha vida em que eu estava ainda no curso de teologia e eu lembro que eu estava no estado do Espírito Santo comportando, né? Talvez alguns que estão conectados aí não saibam o que é colportagem, né? Mas eu vou tentar dar a entender para você. A colportagem, primeiro, ela é um plano de Deus. É uma forma de alcançar vidas através da literatura. E essa literatura chega às mãos das pessoas através da venda. E para pagar o meu curso de teologia, eu precisava vender muitos livros para poder conseguir chegar lá no curso com o dinheiro necessário para poder pagar a mensalidade, porque o curso era semi-integral.
Então, basicamente, eu não trabalhava por 6 meses. 6 meses. Você já passou 6 meses sem trabalhar, mas tendo que sustentar a sua família e os seus filhos, sim ou não? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas eu precisei fazer isso por um tempo. E certa vez eu estava comportando e eu não consegui levantar o dinheiro necessário para voltar para a faculdade. E Deus, ele fez um milagre na minha vida. Como foi esse milagre, pastor? Eu vou contar para você. Mas primeiro, vamos ver que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições. Vamos ver Mateus 21, 22. Abra sua Bíblia em Mateus 21, versículo 22. Veja a promessa de Deus. Veja a promessa. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você ouviu isso? E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, se você pede acreditando, você vai receber. Só que há algumas condições para que você tenha a sua oração atendida. Não é isso? E aqui nós vamos mostrar pelo menos 7 condições para que a sua oração seja atendida. Quem quer saber quais são as condições necessárias para ter a oração atendida? Levanta a mão aí para eu ver. Eu quero. Todo mundo quer. Quem não quer? Eu quero. E você vai saber agora. Agora resta saber uma coisa. Sabendo as condições, você vai seguir elas. Você vai seguir. Isso é que é importante. Primeira condição que eu trouxe para você nessa noite, diz assim, ó, pedi, está lá registrado em Mateus 7, 7 a 8, diz assim, ó, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual é a primeira condição para que a sua oração seja atendida? Qual é? Você conseguiu identificar nesse texto? Pedir. Pedir. Você pede a Deus o que você realmente quer. Eu estava ali sentado enquanto o louvor que Alisson cantou estava acontecendo. E ali eu fechei os olhos e fiz uma oração para Deus. Eu pedi a Deus uma coisa ali sentado, que eu não vou contar para vocês. É segredo meu e de Deus. Mas eu pedi. Você pede a Deus o que você quer, ou você está nessa nova era do perdão, né? Não sei se você já percebeu, mas tudo hoje na verdade, a gratidão. A gratidão. As pessoas estão pregando por aí que você precisa ter um coração agradecido e tudo o resto acontece. Isso é verdade? É verdade. Mas não é toda a verdade. A primeira verdade é: você precisa pedir. Quem disse isso? Foi Jesus. Você tem que pedir. Não fique pensando que você ficar só agradecendo o que acontece e agradecendo, o tempo todo agradecendo, você vai obter o que você quer aí sem pedir, não. Você precisa pedir. Peça. E aí Deus vai te dar. Você precisa pedir. Na primeira condição, há 2 elementos: pedir e buscar. Você precisa pedir e buscar. Segunda condição: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já recebeste, e será assim convosco. E aí eu entro na história que eu queria contar para vocês. Interessante que eu estava lá no curso de teologia, aí vim com a minha esposa e meus filhos para cá, para Pernambuco. O curso era lá na Bahia. Eu vim com a família para cá. E quando eu cheguei aqui, eu tinha várias opções, mas 2 delas
que eu tinha era comportar, que é o normal, e a outra que eu tinha, que surgiu na minha cabeça, que eu pensei que era o certo, era fazer serviços elétricos, porque no passado eu era eletricista. E aí, quando eu cheguei aqui, eu liguei para um amigo e disse assim: João, tu tens algum serviço para mim? Agora tem que ser um serviço de pelo menos 10 mil reais, para eu lucrar 10 mil reais. E tem que ser um serviço de um mês, porque eu só tenho 44 dias para voltar para a faculdade. E ele disse assim: eu vou ver aqui e te digo. Passou mais ou menos uns 5 dias e ele entrou em contato comigo e disse assim: Nelson, vem aqui em tal lugar que eu tenho um serviço para tu de 10 mil reais. E aí o que aconteceu foi que o João, eu fui nesse lugar com ele e a gente iniciou um serviço elétrico lá, que era em torno de seus 18 mil, ele ia ficar com 8, eu ia ficar com 10. Né? E aí o que aconteceu foi que passei 16 dias trabalhando virado para dar tempo de terminar esse serviço. Virado, que eu quero dizer, eu chegava de 5 da manhã e ficava lá até meia-noite, 1 hora, 3 horas da manhã, voltava para casa, tirava um cochilo, comia e voltava para lá. E quando eu estava ali no meio do percurso do serviço, ele sempre me perguntava: Nelson, você quer algum valor? E eu dizia: não, porque eu preciso, quando chegar na faculdade, minha dívida lá é de 12 mil. E eu preciso chegar lá com esse dinheiro. Então eu não quero mexer em nada. Você imaginou? E aí eu não mexi em nada. Quando chegou no dia de eu viajar, eu procurei ele e disse: bonitão, tem como tu passar para mim esse valor hoje ou tu vai depositar para mim? Porque eu estou indo para a faculdade, né? Estou indo para a faculdade e eu preciso desse dinheiro agora, urgente. E aí ele disse para mim: Nelson, houve um problema. O dono do serviço, ele iniciou o serviço sem o dinheiro falar para mim agora. Por quê? Ele estava contando com um empréstimo da Caixa Econômica Federal que não saiu. E aí ficou na mão, eu e ele, com todo o investimento que a gente fez de mão de obra e material, agora sem nenhum E eu tinha depositado toda a minha confiança nesse serviço para poder voltar para a faculdade. E agora? Voltei para casa, Gislaine fez: e aí? Ele já depositou o dinheiro? Eu disse: amor, não tem dinheiro. E agora? Eu disse: agora eu vou tentar conseguir a passagem para a gente ir para a Bahia sem o dinheiro. Porque eu orei a Deus e eu tenho certeza que Ele vai realizar um milagre. Amém? E o texto aí diz o quê? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Você crê, é mesmo aquela história, lembra daquela história? Eu vou e oro para Deus, digo assim: Senhor, manda chuva, que a seca aqui está muito difícil. E no outro dia, quando eu vou sair, eu saio sem guarda-chuva. Eu estou acreditando que vai chover? É como se não, né? Mas eu fiz o quê? Eu troquei de roupa, ajeitei as malas e fui com a esposa e os 2 filhos para a Bahia, como se eu tivesse com os 12 mil reais na minha conta. Mas eu não tinha nada. Só consegui a passagem para a gente ir. E deixa eu dizer para você o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, um amigo me perguntou: e aí, Nelson, tudo certinho? Como é que foi as férias? Eu contei essa história que eu acabei de contar para vocês. Para ele, disse assim: voltei pela fé. Não sei o que Deus vai fazer, mas eu não tenho 1 centavo. E esse rapaz conversou com todos os amigos da turma que estudavam comigo, e toda a turma se reuniu e juntaram dinheiro e pagaram toda a minha dívida para que eu estudasse naquele período ali na faculdade. Amém? Porque você precisa crer que já recebeu. Eu já recebi. Eu já recebi. Deus vai me abençoar. Foi assim que eu fui para a Bahia, sem dinheiro nenhum, e Deus, naquele semestre, me fez estudar. E aqui a gente vai ver a terceira condição, estamos correndo aí para o fim. Terceira condição diz assim: se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas qual é a condição aqui, pessoal? Você precisa permanecer em Deus. Permaneça nele. Isso é fácil? Não, não é. Você poderia talvez até dizer para mim nessa noite, mas eu estou permanecendo nele, pastor. Será que você está seguindo todos esses passos? Nós falamos de 3. Será? Aqui, 4ª condição diz assim, ó. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe a vós as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as suas ofensas. Veja que coisa séria. Você segue todos os passos, mas você tem um rancor, uma mágoa guardada aí no seu coração contra alguém. Essa é uma das condições que irão impedir das suas orações serem atendidas. Meu Deus, isso é muito sério. Às vezes participamos de Santa Ceia, né? E comemos o pão e tomamos o puro suco da uva, o vinho. Ali estamos dizendo a Deus que estamos perdoando. No outro dia, as nossas ações são totalmente contrárias às nossas palavras. Você tem alguma coisa que você tem orado há muitos anos e não aconteceu? Será que alguma dessas 4 condições não foram seguidas? Você perdoou a pessoa que lhe ofendeu? Eu acho que de todas as perguntas, eu acho que essa seria talvez uma das mais importantes. Você perdoou aquela pessoa que te ofendeu? Isso é muito sério, né? 5º passo, 5ª condição, né? Diz aqui, ó. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu tenha que bebê-lo, faça-se a tua vontade. Veja, às vezes há algumas condições para que as nossas orações sejam atendidas, mas é um cálice amargo que a gente tem que beber para que aquilo aconteça. E a gente não quer pagar o preço. Não é verdade? Mas veja o que Jesus fez quando ele estava ali, prestes a morrer por mim e por você. Ele disse assim ao Senhor: tem outra forma não de salvar essa pessoa que está conectada agora? Tem nenhuma outra forma, Senhor. Eu tenho que beber esse cálice mesmo. E se eu tiver que beber, Senhor, que se faça a tua vontade. E aí Jesus foi crucificado, sofreu em nosso lugar, pagou o preço que a oração dele de nos salvar fosse atendida. Amém. 6ª, penúltima condição diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Você vai perseverar, orar, quantas vezes for necessário, quantas horas for necessário. Às vezes nós queremos tanto uma coisa, dizemos que queremos tanto, né? Que queremos tanto, mas oramos 10 minutos pedindo aquilo, 10 minutos, se é que conseguimos orar 10 minutos. Mas você diz que quer tanto aquilo e ora quantos minutos? Você percebeu todas as vezes que Cristo precisou tomar uma decisão muito séria. A Bíblia relata que ele passou a noite inteira orando. A noite inteira. E aí a gente quer receber bênçãos de Deus com uma busca, com uma comunhão medíocre. Isso é muito sério, né? E 7ª e última condição
para que a minha e a sua oração seja atendida é: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, quando Deus ele realiza o milagre, o pedido da sua oração, isso está acontecendo para que o nome de Jesus seja glorificado. Isso que você está pedindo a Jesus aí, vai glorificar o nome dele? Diga para mim. É uma condição atendida. É um passo bem dado que você está dando. E aí, sua atenção nos passos, percebeu o quanto a oração é algo que aparenta ser tão simples, mas tão importante, a nossa única fonte de comunicação com Deus direta. E aqui eu encerro com mais 2 comentários. O primeiro é que Deus responde às orações de 3 formas. 3 formas. Quais são as 3 formas que nós conhecemos, básicas, que Deus ele responde às nossas orações? A primeira, ele pode estar dizendo para você: não tem como, filho. Sabe por quê? Porque quando Deus diz que ele vai te dar tudo quanto tu pedires crendo, é o mesmo Deus que diz assim: olha, calma, você tem que saber pedir. Porque o seu filho, diz a palavra de Deus, pedir para você algo que seja perigoso para ele, você daria? Se seu filho pedisse para você algo que fosse afastar ele dos caminhos de Deus, se tornar um marginal, você daria isso para ele? Daria sim ou não? Não. Então por que você acha que Deus deveria lhe dar um pedido, mal pedido seu? Precisamos aprender a confiar na ciência de Deus. Quando ele disser não, é porque ele está pensando no nosso melhor. A segunda forma que Deus pode responder a nossa oração é: sim, filho, toma, filho, você pediu certo, isso vai te abençoar, isso vai abençoar a vida de outros, aí ele vai te dar. Tem uma outra forma que eu julgo ser uma das mais conflitantes, é o espere um pouco mais. E aqui eu encerro com um texto e o restante do testemunho que eu comecei com vocês. Olha o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 25. Abriu aí a Bíblia? Mateus 6, 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Você achou? Dentro desse percurso, quando eu estava buscando concluir o curso de teologia semi-integral, para mim, ele é mais integral do que semi, porque você estuda de manhã, de tarde, de noite, só vive na biblioteca, estudando, fazendo trabalho, prática pastoral. E ali, nós tínhamos ali uma realidade, ali na Faculdade Adventista da Bahia. Eu precisava, como vocês já ouviram, levantar R$12.000 a cada 6 meses, mas eu só trabalhava 44 dias de 6 em 6 meses. Então eu tinha que sustentar minha família por 6 meses, com tudo que eu levantasse em 44 dias. Você já precisou fazer isso alguma vez na sua vida? É dureza, viu? E dessa vez, eu lembro que eu trouxe minha família de novo da Bahia para aqui, para Pernambuco, e fui sozinho para o estado do Espírito Santo. Quando eu cheguei no estado do Espírito Santo, eu comecei a comportar, que é aquela venda de livros que eu falei para você. E eu comecei a bater nas portas, de porta em porta, para tentar vender o meu livro, porque eu precisava, em 44 dias, levantar R$12.000, para pagar R$827 da faculdade, a mensalidade, mais 480 do aluguel, mais leite, mais fralda, mais água, mais luz, mais livro, simpósio,
Xerox e assim vai. Fralda e leite, meu Deus. E essa era a minha realidade. Eu comecei a trabalhar, por 25 dias eu bati de porta em porta, cumprindo minha missão, sem vender um único livro. Um único livro. Você sabe o que é você sair 25 dias, bater de porta em porta por 25 dias e não vender nenhum livro, nenhum. Aí minha esposa ligou para mim, meu celular tocou e eu atendi. Ela disse: Nel, deposita para mim R$ 50, Mel, porque acabou o leite dos meninos. E eu disse assim: tá bom, meu amor, já já eu vou depositar. Mas eu não tinha nada, nem dinheiro para pagar a passagem, para me locomover, para vender os livros. Eu não tinha, eu tinha que andar de bairro em bairro, distâncias grandes, de 5, 10 quilômetros. E eu disse para ela: já já eu deposito, meu amor. E ali eu me sentei numa praça, olhei para o céu e falei para Deus essa passagem que eu pedi para você abrir agora. Eu vou ler para você. Eu disse para Deus assim, ó: Senhor, como, Senhor, não vou andar ansioso, Senhor? Se a minha esposa acabou de ligar para mim, me pedindo R$ 50 e eu não tenho para depositar para ela. A minha esposa, Senhor, ela acabou de ligar para mim e ela disse que acabou o leite dos meus filhos. E aqui no versículo 25 de Mateus 6 diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí o versículo 31, ele diz assim, ó: portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, Senhor? E aí o verso 32 diz assim, ó: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja, eu questionei a Deus. Eu me sentei naquela praça e disse: Senhor, como, Senhor, não vou andar ansioso? Eu perguntei para ele: Senhor, eu estou faltando 6 meses quase para me formar. E eu fico me perguntando: Senhor, como eu vou pregar no púlpito para o meu irmão, o meu membro, para o meu amigo, para o meu vizinho, não andar ansioso, se eu estou? Como? E sabe o que aconteceu, meu irmão? Antes que eu terminasse a minha oração, o meu celular vibrou. Eu acelerei a minha oração para terminar a oração e ver o que estava no meu celular. E ali eu olhei uma mensagem no meu celular de um empresário pernambucano que eu havia visitado fazia tempo. E ele colocou nessa mensagem assim, ó: Pastor Nelson, acabei de depositar R$ 300 na tua conta. Lembrei de você. Você disse amém aí na sua casa, sim ou não? Amém, amém. Antes mesmo que eu terminasse a minha oração, Deus já estava respondendo. Mas eu confesso para vocês que naquele dia eu ainda fiquei feliz, pedi perdão a Deus, mas na mesma hora eu fiquei triste, porque eu disse assim ao Senhor: me perdoe, o Senhor acabou de alimentar minha família, Senhor, me deu um único livro, mas isso não resolve todos os meus problemas, porque eu preciso, Senhor, agora de 11.900, não é isso? É isso mesmo? R$ 11.700.
R$11.700. Obrigado, bonitão. E eu disse para Deus, eu agradeço, Senhor, mas me perdoe, porque isso não resolve o meu problema. E eu continuei batendo, meu irmão, por 44 dias, de porta em porta, e mesmo assim eu não vendi nenhum livro. E eu tive que voltar para casa. Eu tenho que resumir o testemunho, a hora já está contra mim. Eu tive que voltar de lá do estado do Espírito Santo para aqui, para Pernambuco, com uma mão na frente e a outra atrás, sem nada. E eu vim no caminho chorando e orando e dizendo assim: Senhor, o que eu vou dizer para minha esposa quando eu chegar em casa? Eu vou dizer para ela que o Senhor não me ajudou, que eu não fui capaz, que o Senhor não ouviu minha oração. E ali eu comecei a entrar numa crise, uma dúvida de identidade. Eu fiquei pensando, será que Deus me chamou mesmo para ser pastor? Será que Deus me chamou mesmo? E sabe o que aconteceu? Eu cheguei aqui no estado de Pernambuco, tenho que resumir, e eu passei ali, quando encontrei minha esposa, eu disse assim, tudo bem, meu amor? Ela, tudo bem, quando é que a gente vai voltar para o IAN? Que era para a faculdade. Eu disse assim, no dia que Deus realizar um milagre, meu amor, no dia que Deus realizar um milagre. E eu peguei meu filhinho, Micaelzinho, e fui para a praça do bairro onde minha mãe morava, lá em Jardim Paulista Baixo. E ali eu comecei a balançar ele no balanço, e ali eu fiz a oração, Senhor, Tu és grandioso, Pai. Tu podia, Senhor, ter resolvido tudo isso. Eu não queria, Pai, ter que trancar a minha faculdade, Senhor. Eu sou totalmente dependente seu. Eu não sei o que eu fiz, Senhor, perdoa as minhas faltas. Mas realiza um milagre, Senhor, na minha vida. E quando eu estava fazendo essa oração e balançando o meu filho no balanço, meu celular mais uma vez vibrou. Era um número diferente da Bahia. Um empresário baiano que eu não conheço até hoje. Ele perguntou assim, Nelson, me conte a sua história. Eu não sabia nem quem era, mas eu contei essa mesma história que eu contei para vocês, para ele. E no final da história, ele disse assim para mim, Nelson, sua oração foi atendida. Todas as suas dívidas na faculdade foram pagas. Volte e estude e salve vidas no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu queria dizer para você nessa noite que Deus, Ele é capaz de realizar milagres na minha e na tua vida. Eu queria convidar aqui à frente a minha esposa. Ela vai cantar um louvor. Que durante esse louvor você possa fazer uma oração. Que a sua oração seja assim, Senhor, realiza um milagre na minha vida, Senhor. Ouve a minha oração, me ensina, Senhor, a dar todos os passos que o Senhor nos ensinou para que a minha oração seja atendida. E Deus, Ele irá realizar um milagre nessa noite, na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus seja louvado. Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou
Receba os teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. Um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Derrama teu Espírito sobre a nação, que com coração quebrantado te busque em oração. Há muito o que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça, vejamos tua glória e poder nesta geração. Um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. Um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Se o povo que se chama pelo meu santo nome confesse, humilhar e orar. Se o povo que se chama pelo meu santo nome se desviar dos seus maus caminhos, se me procurar, o milagre eu farei, eu sararei. Um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre, sim, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, ó Deus, a tua promessa, que se cumpra hoje tua promessa. Quero receber teu Espírito em mim. Em mim. Amém. Amém. Enquanto Gislane cantava, eu estava orando por você. Eu fiquei pensando assim, Senhor, quem somos nós? Eu, o pastor Pedro Evilácio, o pastor Alexandre, para conseguir, Senhor, levar essas pessoas até os teus pés. Nós não somos ninguém, não somos nada, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é Deus e Ele escolheu você nessa noite. Tenho certeza que aqui entre nós, aqui nessa classe bíblica online, há pessoas que estão nesse momento pensando, o Senhor realiza um milagre na minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O maior de todos os milagres é o amor de Cristo por você. É você aceitá-lo como o único Salvador da tua vida.
Você quer que Deus realize um milagre na sua vida? Primeiro, deixe que Ele entre na sua vida nessa noite. Há pessoas aqui conectadas que talvez nunca estudaram a Bíblia. Eu peço que você continue estudando e que você continue conosco até o fim. Há pessoas aqui que já estudaram a Bíblia. Pessoas talvez que já estiveram entre nós. Pessoas que um dia já serviram de forma plena, mas hoje estão distantes. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele convida você. Venha a mim, filho. E se você sentiu o desejo no seu coração, você que um dia já esteve entre nós, se o Espírito Santo nessa noite tocou teu coração, nesse momento eu queria pedir que você colocasse aí no bate-papo do YouTube: eu quero voltar para Jesus. Coloque aí. É você e Deus. Não importa o que tenha acontecido. Entrega o teu coração ao Senhor. E se você, que mesmo um dia nunca foi batizado, mas tem o desejo de se preparar melhor, tem o desejo de um dia ser batizado, coloca aí: eu quero me entregar ao Senhor. Coloca: eu quero voltar para os braços de Cristo, eu quero me entregar ao Senhor. Coloca aí, que eu vou orar por você nesse momento. E se você quiser colocar aí também o seu número, eu vou pegar com os nossos organizadores aqui o seu número e vou entrar em contato com você para que nós possamos conversar, tá bom? E tirar qualquer dúvida que surgir em seu coração. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós temos pessoas, ó Pai, conectadas nessa igreja online, virtual. Ó Pai, pessoas que tomaram a sua decisão, ó Pai, de orar ao Senhor e pedir, ó Pai, uma renovação de voto. Ó Pai, pessoas que colocaram escrito no bate-papo do YouTube: Senhor, eu quero voltar para Jesus. Não importa, Senhor, o que tenha acontecido. Pessoas que colocaram: eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero, ó Pai, me entregar a esse Jesus. Pessoas que talvez nunca, ó Pai, deram esse passo. Estão colocando agora, Senhor, no bate-papo. Que essa declaração, Senhor, seja ouvida e vista pelo Senhor. Nós entregamos as vidas dessas pessoas, Senhor, em Tuas mãos. E, ó Pai, entregamos a vida das famílias dessas pessoas em Tuas mãos. Ó Pai, faz um milagre na nossa vida. Ouve a nossa oração, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, é onisciente, é onipresente, é onipotente, Senhor. E nós acreditamos que o Senhor pode e vai realizar milagres em nossas vidas. Nós, Senhor, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado.